Jovem, eu te digo, levanta-te. Pode sentar-se, meus amados irmãos. Nesse 15º domingo, nós somos convidados pela palavra de Deus, nessa primeira leitura de São Paulo aos Gálatas, a pensarmos em conselhos muito práticos de São Paulo para a caridade, para a prática da caridade fraterna. Trata-se do capítulo 5º, o final do capítulo 5º e o início do capítulo 6º de São Paulo aos Gálatas. Portanto, é a continuação da passagem que nós escutamos no domingo passado, em que São Paulo contrapõe as obras da carne, os pecados, com os frutos do Espírito Santo. São Paulo diz nessa primeira leitura, nós poderíamos escolher, pensar uma frase central dessa primeira leitura, que é um conselho muito prático. São Paulo diz: alterius onera portate, ou seja, carregai o peso, o fardo uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, essa capacidade que nós temos de aliviar, por assim dizer, o peso do nosso próximo, do nosso irmão, a pessoa com quem nós convivemos, né? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente social, profissional, né? Essa visão de que o outro tem uma importância e que nós devemos, portanto, nos importar mais com o outro e esquecer um pouco a gente mesmo. Não quer dizer que a gente tenha que se negar, não quer dizer que a gente não tenha que cuidar de nosso próprio ser, né? Mas, sobretudo, se nós temos a Deus, se vivemos pelo Espírito, se andemos também pelo Espírito, ou seja, se nós temos o Espírito Santo, o amor de Deus na nossa alma, nós somos convidados a olhar para o próximo, sair de si para cuidar do nosso semelhante. Na verdade, toda vocação é um convite profundo, né? É um chamado a sairmos de nós mesmos e sermos para o outro. Os santos foram assim, Jesus foi assim. E São Paulo, ele chega a dizer que é preciso, portanto, evitar a vanglória. Ou seja, a gente se achar mais do que a gente é. Naturalmente falando, muitas vezes, nós podemos cair nesse erro, não é? Ao ver os defeitos do próximo, por exemplo, o esposo ao ver os defeitos da esposa, a esposa ao ver os defeitos do marido, os filhos ao ver os defeitos dos pais, nós podemos pensar: eu sou melhor, então eu não preciso servir. Para que eu vou servir uma pessoa ruim? Para que eu vou procurar ser para aquele que é pior do que eu? E com esse pensamento de fundo, a gente começa a tratar mal os outros, a se achar melhor que os outros, não é? Ainda que a gente não pense: eu sou melhor que fulano, as nossas ações, a nossa preguiça, o nosso mau humor não vencido, o nosso comodismo, faz com que a gente passe a mensagem que no fundo o outro é menos importante do que eu. E a caridade é exatamente o contrário. A caridade de São Paulo é a gente servir, é a gente carregar, suportar o peso que o outro é. Todos nós temos um peso, todos nós. E muitas vezes somos esse peso para os outros, só que a gente não nota, a gente não pensa nisso. E a caridade vai fazer com que a gente note que eu também preciso pensar no outro, que eu preciso aliviar o peso, o meu peso para o próximo. Seja, por exemplo, não fazê-lo esperar numa fila, não pular uma fila, não é? Seja, por exemplo, a gente dá a vez para um idoso na missa. Às vezes uma mãe grávida com uma criança não tem lugar para sentar. A caridade vai fazer com que a gente pense naquela criança, não é? Talvez a criança esteja chorando muito, irritando a todo mundo, e a gente logo pensa assim: poxa, mas será que essa mãe não tem desconfiômetro e não sai da igreja? Mas você já se parou para pensar que você pode ir ali oferecer para ficar um pouquinho com a criança, para ajudá-la, não é? Então a caridade vai fazer com que a gente
vença os nossos maus pensamentos, os nossos maus julgamentos. Isso é muito benéfico para a gente. É um exercício que nós temos que fazer, porque ninguém nasce pronto. Nós nascemos um tanto egoístas. Pode ver, a criança quando nasce, logo as primeiras palavras que ela diz é meu, eu quero, não é? Me dá. Ou seja, a primeira pessoa tem um peso muito grande. Depois, a partir do momento que aquela criança ela é educada num ambiente cristão, de virtudes, os pais vão inserindo ela na prática das virtudes humanas, no respeito, em repartir com os irmãos as coisas, em respeitar os mais velhos, em dar a vez para o coleguinha. Então, a gente vai, assim, no ambiente cristão, adquirindo as virtudes humanas e divinas, né? Humanas e cristãs. Uma coisa muito importante, quando a gente pensa no outro, a gente sente a alegria em servir. Quando o egoísmo prevalece, a gente sente a alegria em ser servido. Tipo aquela criança, aquele adolescente que senta no sofá e diz: mãe, liga a televisão e diz: mãe, pega para mim o refrigerante na geladeira, me dá um copo d'água, não é? Ou seja, a gente é como se fosse um príncipe e todos em nossa volta giram como o sistema solar em torno do Sol. Nós não somos assim. Nós não temos que vencer isso. Nós temos que achar alegria em servir, achar alegria em dar um sorriso para o outro, em saber agradecer aos outros, a saber ser gentil, dar a vez, não é? A saber vencer talvez o nosso mau humor. Tem dia que a gente amanhece para baixo e é difícil sorrir. Me vem aqui à memória aquele fato da vida de Santa Teresinha, que estavam lá tirando fotos da comunidade, né? E Santa Teresinha estava passando mal, estava sentindo muitas dores, mal-estar terrível, e ela teve que sorrir, que formular um sorriso para a fotografia, que demorava antigamente tanto, não tinha celular, né? Demorava-se tempos e tempos para tirar uma foto, e ela ficou naquela posição ali, sorrindo, né? Calma, tranquila, vencendo, louca para talvez se deitar, porque não estava sentindo as dores. Então veja, os santos, eles vencem o que é natural, porque eles percebem, captam o sobrenatural. Depois São Paulo termina dizendo assim: non defitiamus bonum fatientes, não desfaleçamos em fazer o bem. Ou seja, perseveremos. Começar é de muitos, diz a imitação de Cristo, terminar é de poucos. Nem todos os santos começaram bem, mas, meus amados irmãos, todos os santos terminaram bem, porque eles perseveraram no bem, porque eles foram fiéis a Nosso Senhor, dia após dia. E a fidelidade não significa jamais cair. Não pensemos que os santos não também tropeçavam e caíam, mas os santos sempre foram aqueles que, depois das quedas, eles logo se levantaram. No fundo, na mesma velocidade que a gente cair, a gente precisa se levantar. Pensa numa pessoa que está andando na rua, na calçada da cidade, e escorrega num casco de banana. Na mesma velocidade que ela cai, ela se levanta. Ela não fica prostrada, né, passando vergonha para os outros verem. Não, ela se levanta logo. Então, caiu, levanta. Como diz o padre Paulo Ricardo, nós não podemos fazer do pecado um projeto de vida. Cair é humano, mas permanecer no pecado é diabólico, diz um padre da igreja. Então nós temos que ter essa coragem da gente lutar contra o nosso pior. Isso é muito importante. Mas aí vem o Evangelho, né? Muitas vezes nós vamos nos deparar com nossa miséria, com a nossa fraqueza. E o que devemos fazer? É interessante essa passagem descrita por São Lucas. O Evangelho de São Lucas de hoje é muito emblemático, não é? Porque demonstra a bondade de Nosso Senhor em todas as fases da vida. Não só diante de uma pessoa que carece ali, que tem uma enfermidade, por exemplo, que não enxerga, como o cego de Jericó, ou mesmo aquele leproso que foi curado por Jesus e limpo da sua lepra, não é? Ou a pecadora que estava prestes a ser morta, não é, apedrejada porque foi pega em adultério, e Nosso Senhor perdoa. Não só Nosso Senhor demonstra a sua bondade assim, mas Nosso Senhor demonstra a sua bondade até mesmo quando nós não podemos fazer nada, que é diante da morte.
Diante da morte, o ser humano não consegue ir além. É o limite que nós temos. A gente faz de tudo para não morrer, mas depois que morreu, na nossa ideia humana, tudo acaba. Mas para Nosso Senhor não. Para Nosso Senhor a morte é como se fosse um sono, não é? E para mostrar que Nosso Senhor é Senhor da vida e da morte, então São Lucas descreve esse relato de hoje. É interessante porque são duas procissões que se encontram. Uma de uma mãe que era viúva, né, que já tinha perdido o seu marido, portanto, que estava sozinha, e tinha um único filho, que era um jovem, um adolescente, que também tinha acabado de morrer. E ela, junto com a multidão da cidade, né, nós temos que pensar que é uma cidadezinha pequena, Naim, fica a 2 léguas do Monte Tabor. Provavelmente toda a cidade sabia da dor daquela mãe, e estava acompanhando a mãe para o sepultamento do seu único filho. E quando eles estavam já saindo perto da porta da cidade, encontram então com uma outra procissão, com um outro cortejo, não trazendo o morto, mas trazendo aquele que é a própria vida. Como nosso Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante o gesto de Nosso Senhor, né? Os evangelistas São Lucas conta uma coisa interessante que pode nos passar despercebido. Ele diz assim: tendo-a visto o Senhor, movido de compaixão para com ela quem? Para com a mãe do adolescente que tinha morrido, né? Nosso Senhor, vendo as lágrimas, vendo o sofrimento daquela mãe, que perdeu o seu arrimo, o seu único filho, o seu filho querido, Nosso Senhor se compadece. O evangelista fala que, movido de compaixão, ou seja, quase que em lágrimas, quase que chorando, como quando chorou lá com Lázaro, não é? Ou diante de Jerusalém. Nosso Senhor, movido de compaixão, Ele se compadece da mãe e diz para ela: não chores. Os santos padres dizem que Nosso Senhor fala para não chorar, porque a morte não é a última palavra para nós. A morte é apenas o início da eternidade, não é? É um umbral desta vida para a eternidade. E portanto a morte, Nosso Senhor tem ali, tudo está nas mãos de Deus. E portanto, quando nós morremos, se morremos com Deus, vamos para os seus braços, não é? Então Nosso Senhor diz: não chores. Sofrimento digno de piedade, diz São Cirilo, capaz de provocar o choro e as lágrimas. E São João Crisóstomo diz assim: ao dizer para deixar de lágrimas, aquele que consola os tristes, ele nos aconselha, adiante da morte dos nossos queridos, tirarmos consolo da esperança na ressurreição. É muito triste nós perdermos uma pessoa que nós amamos. Todos nós já passamos por isso, não é? Mas o importante é a gente lembrar que que ali não é o fim. Que com o nosso Senhor nós temos uma vida post-mortem, uma vida após a morte, não é? Portanto, isso joga esperança em nós. E Nosso Senhor faz um gesto interessante, Ele toca no caixão. No tempo de Jesus, tocar num falecido ou tocar num caixão significava contrair impureza legal. Mas Nosso Senhor não contrai a impureza, ao contrário, quando Nosso Senhor toca, acontece a ressurreição. É preciso deixar-se tocar por Deus. E a gente faz isso quando nós comungamos. A gente faz isso quando nós nos colocamos em intimidade com o Senhor vivo na Eucaristia. Nosso Senhor não só toca no nosso entorno, mas Ele adentra a nossa alma. Veja, quanto de ressurreição pode acontecer quando nós comungamos. Quanto de mudança pode acontecer. Nosso Senhor toca no caixão e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Nosso Senhor devolve a vida àquele jovem, devolve a alegria àquela mãe, não é? Dá o consolo para as pessoas. Portanto, Jesus sempre é assim. Vamos poder sempre escutar na nossa intimidade com Deus: jovem, jovem, levanta-te. Mesmo que a gente tenha talvez 30, 40, 60, 70 anos, não importa a quantidade de anos, não importa os anos contados da nossa vida, na nossa alma sempre há um jovem adormecido, que a gente precisa escutar a voz de Deus para que ele ressuscite, para que ele levante-se novamente, se levante dos próprios pecados, se levante da tibieza, se levante de uma vida
muito horizontal e pouco vertical, não é? Vamos escutar a voz de nosso Senhor. E é bonito ver que aquele jovem começou a falar. O evangelista São Lucas não fala o que ele falou, mas certamente ele começou a louvar a Deus. Certamente ele se tornou um grande discípulo de Cristo, porque ele fez a experiência do contato com o Senhor. Todos aqueles que percebiam nosso Senhor se tornavam apaixonados por Ele. É isso que nós precisamos fazer. Vamos pedir a nosso Senhor, nesse domingo, que nós possamos, como diz São Pedro, Julião e Mar, sermos profundamente apaixonados por Jesus, porque o amor que não se torna uma grande paixão não produz nada de grande, diz São Pedro, Julião e Mar. Portanto, vamos sim pedir a nosso Senhor que nós sejamos enamorados da sua presença, da sua bondade, da sua compaixão, e aí nós vamos também nos compadecer, vamos também servir o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todos de pé, cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum Patrem.